governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse em uma entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta segunda-feira que, em sua opinião, o governo Lula pode ter deixado os ataques em Brasília acontecerem para posar de vítima. Então, me parece que houve um erro da direita radical, que, lembrando, é uma minoria, e houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima. Então, é uma mera suposição, mas as investigações é que vão apontar se foi isso mesmo que aconteceu ou não, porque o que se demonstrou ali naquele domingo, dia 8 de janeiro, foi assim uma lerdeza gigantesca de quem está ali para poder defender as instituições. Esse então governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E aí, Zé, concorda? É possível que seja seguido esse raciocínio que traçou o governador, Zé? É inevitável avaliar o seguinte: se você quiser saber quem articulou qualquer ação política, e esta foi uma articulação política também, né? É só saber quem foi o beneficiado tempos depois. E ficou muito certinho. Lula conseguiu, pela primeira vez, reunir grupos que não estavam apoiando o governo dele. A articulação política de Lula conseguiu apoios importantes e uma quase unanimidade em matéria de Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal e a opinião pública. É claro, quem é que vai apoiar, quem é que vai defender pessoas que entram no órgão público e quebram relógios centenários, rasgam quadros de brasileiros que fazem sucesso no mundo inteiro e que representam a nossa arte, e não vou reproduzir aqui preço do quadro, porque eu acho isso desnecessário, que fosse um quadro barato, né? Quem é que vai apoiar isso? Ninguém. Então, se houve esta vantagem tão grande para Lula e seus aliados, é porque houve também uma articulação de grupos de apoio. Ficou muito evidente a falta de segurança em torno ali dos prédios públicos, ficou muito evidente a passividade com que o grupo de segurança do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional aceitaram as invasões. É uma realidade. Não deve-se jogar isso ao governo anterior, como as investigações estão fazendo. Vamos prender o ex-ministro da Justiça. Ora, ele não era mais ministro da Justiça. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas estava em férias, estava viajando, ou seja, ele não articulou uma omissão generalizada. O Congresso Nacional tem um convênio com a Polícia Militar, um batalhão da Polícia Militar daqui do Distrito Federal, inclusive usa carros da Câmara, usa instalações da Câmara para fazer a segurança externa do Congresso Nacional. Os constituintes colocaram o policial legislativo com autonomia e ali no interior da Câmara, e só se entra na Câmara com autorização expressa do presidente da Casa e do grupo de segurança. A segurança no Congresso Nacional tem que ser externa. A segurança interna é do grupo de segurança, que na verdade não é segurança, é policial legislativo federal, treinado para contenção de distúrbio, assim, de condução de autoridade, né? São pessoas altamente qualificadas, são profissionais sérios que trabalham ali. Então, se eles não conseguiram reunir uma defesa externa e depois a defesa interna, isso também tem que ser avaliado internamente para descobrir de quem é o erro. O que eu acho estranho nisso tudo é penalizar, responsabilizar um ex-governo. Então, o debate é o seguinte: não se deve minimizar e muito menos defender ações desse tipo. O que nós estamos discutindo aqui é sobre o debate político. Há um debate forte político sobre o que aconteceu. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele fala com propriedade quando ele diz: olha, tem alguma coisa estranha. Existe sim muita coisa estranha nisso aí. Houve muita passividade ali. Houve sim. E é esse o debate. Repito, não é uma defesa desses loucos que saíram arrebentando tudo. Não é uma defesa dos que levaram a massa, dos que manifestavam pacificamente a irem para o Congresso Nacional. Muita gente nem sabia o que estava acontecendo.
Eu conheço o caso de uma senhora que uma bomba explodiu perto dela ali no gramado e ela acordou na cadeia. Está na cadeia até hoje. Né? São vários casos de pessoas que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Então é preciso isso aí. Apurar, individualizar responsabilidade e saber mesmo quem programou e quem praticou esses atos agressivos. E não responsabilizar todos os manifestantes e toda uma linha ideológica. E o Supremo não quer investigar o atual ministro da Justiça. É ele quem deve explicações, a jurisdição é dele, né? E você, Kobayashi, que achou dessa possibilidade levantada pelo governador Zema de que o governo federal tenha permitido que a coisa chegasse onde chegou para, palavras dele, Zema, se fazer de vítima? Kobayashi. É muito interessante essa fala do governador Romeu Zema, né? Ele atribui aí uma possibilidade de erro até proposital por parte do governo federal, mas ele toma o cuidado, ao final dessa afirmação, de dizer que as investigações vão apontar se foi isso, entre aspas. Só tem um detalhe nisso tudo. Essas investigações, até onde a gente sabe, não existem contra o governo federal. E é interessante que a gente vem repercutindo essa possível responsabilidade do governo federal nestes atos desde a semana passada, e não é das nossas ideias, mas de tudo o que vem se noticiando amplamente na imprensa. Já no dia 9, que é o dia seguinte dos atos acontecidos no dia 8 de janeiro, a Folha de São Paulo publicou um artigo do Alberto Zacarias Toron, que é um dos maiores criminalistas do país, questionando exatamente a falta da ação do batalhão da Guarda Presidencial, que é conhecido como Batalhão Duque de Caxias, responsável pela segurança do território do Palácio do Planalto. Este batalhão é vinculado ao Comando Militar do Planalto, que está debaixo do comando do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que tem status de ministério no governo Lula, portanto, diretamente ligado ao Executivo Federal. Além disso, na semana passada, a gente também teve notícia amplamente divulgada de que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, soube com antecedência da possibilidade desses atos acontecidos no dia 8 e oficiou a mais de 48 entes de segurança vinculados ali à segurança do Palácio do Planalto, da Câmara do Congresso Nacional, né, e do Supremo Tribunal Federal. Então, isso também é algo a se pensar a respeito da responsabilidade do governo federal, porque a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, também está vinculada ao mesmo GSI, Gabinete de Segurança Institucional. E não fosse suficiente, já no final da última semana, o jornal Estadão noticiou que o próprio GSI dispensou o seu efetivo da guarda presidencial, desse batalhão de guarda presidencial, há 20 horas antes do início das manifestações. Então, indícios amplamente divulgados na imprensa nós temos de que poderia, ao menos, se abrir uma investigação da responsabilidade do órgão federal. Mas, talvez o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, assim como tantos outros, podem se surpreender. Essas investigações que poderiam apontar se foi isso ou não, ainda não existem. Olha, só uma observação, né, que o Zé Maria ele usou o termo férias. Eu não posso usar férias para o caso do Anderson Torres, né? Ele acabou de assumir o cargo de secretário de Justiça e Segurança Pública do Distrito Federal. Segundo o Ibanez, que é o governador, ele viajou para os Estados Unidos sem sequer avisar o seu chefe, né? Então, eu só excluo essa hipótese de férias, porque não tem férias para quem acabou de começar o trabalho, né? Tirar férias depois de uma semana de assumir o cargo, isso não é só absurdo, mas também afronta o trabalhador brasileiro. Se bem que vou dizer que 95% das pessoas que trabalham em Brasília, em cargos comissionados ou até mesmo concursados, afrontam a lógica do trabalhador brasileiro ordinário. Mas essa viagem do Anderson Torres foi, no meu ponto de vista, aquilo que gerou um fator de complicação maior na sua situação. Porque ele foi aos Estados Unidos sem avisar o governador.
Fica esse ponto de interrogação, e depois ainda os elementos colhidos nessa investigação levam, né, o Torres para esse caminho que acabou sendo o caminho escolhido pelos juízes e pelos profissionais envolvidos nessa investigação. Quanto à fala do Zema, de fato, o Zema ele só fala o que todo brasileiro está falando, exceto aqueles que não têm vergonha na cara e que não sabem fazer simetrias de relação. Todos aqueles que viram a denúncia de que a ABIN mandou para 48 órgãos do Poder Executivo um relatório afirmando que a manifestação provavelmente era quase certeza que ela ocorreria e quais os danos ela poderia eventualmente ocasionar. E quem fez essa denúncia foi a Folha de São Paulo. Não foi, como gostam de dizer as pessoas progressistas nas redes sociais, nos debates. Isso não é obra de conspiração da extrema-direita, isso não é obra de conspiração bolsonarista. O jornal Folha de São Paulo, que é um jornal descaradamente, desde sempre, apoiador de qualquer projeto progressista nesse país, fez essa denúncia. Essa denúncia caiu como uma bomba na imprensa. Essa denúncia foi repercutida, ela foi analisada, ela foi verificada por outros veículos de imprensa tão importantes, pelo menos no seu tamanho, no seu número de circulação, que a Folha de São Paulo. Mas parece que ninguém quer saber dessa denúncia. Logo, quando eu tenho a investigação de um crime ou de diversos crimes correlacionados, se eu sou policial, eu não posso descartar suspeitos. Porque se eu descarto um suspeito, eu coloco um fator que impregna essa investigação, que contamina a eventual denúncia e que tem o condão de anular eventual condenação no futuro. Se eu não investigo direito, se eu não observo a cadeia de custódia, se eu não falo com todos os suspeitos, eu tenho claramente uma investigação direcionada, uma investigação discriminatória, para não dizer um termo que os progressistas adoram, uma investigação racista. Porque conforme os termos da decisão do Supremo Tribunal Federal no ano de 2003, no caso Elvanger, racismo não é só uma ação discriminatória motivada por preconceito de cor, de etnia, de origem nacional, procedência regional, religião, sexo, sexualidade, mas também é a discriminação promovida por preconceito ideológico, por preconceito cultural, por uma marca política que caracteriza determinado grupo. Logo, se eu não faço essa investigação por completo, essa investigação é nula de pleno direito. Muita gente tem aplaudido. Ora, um caso excepcional como esse requer medidas excepcionais, mas nós não estamos num estado de exceção. Ou nós estamos num estado de exceção, em algum estado decretado em que se quebre, em que se violem temporariamente direitos conforme prevê a Constituição Federal, ou vale aquilo que está nas nossas leis. E uma investigação, tenho a esperança de que ela acerte os seus rumos e atinja todos os suspeitos, essa investigação é juridicamente nula. E por fim, a minha única esperança era, Vitor, e minha querida audiência, que alguém do poder público realmente preocupado em pacificar os ânimos da nação, fizesse um vídeo explicativo, viesse através de uma autoridade ou de algo didático, o que aconteceu, por que foram presos, por que não pode fazer aquilo, por que pessoas estão presas, quais são as consequências. Eu só vi, na reunião dos 27 governadores e presidentes dos poderes, preocupação com o patrimônio público. O patrimônio, a manutenção do poder, a manutenção dos seus cargos. Mas eu não vi ninguém preocupado com o bem mais precioso do Estado, que é o povo. Afinal, sem povo, nenhum território é ocupado, e sem um povo dentro de um território não há direito. Eu tenho muito pouco a acrescentar à brilhante análise que já foi feita pela nossa bancada, brilhante e corajosa, deixe-me acrescentar isso. Eu acho que aqui a gente volta àquela antiga citação latina: quem guardará os guardiões?
Ou, traduzindo para o momento, quem investiga os investigadores? O governador Zema é conhecido por sua sinceridade e tem ficado cada vez mais respeitado por isso. Em todos os comentários que foram feitos, eu só vou acrescentar isso. Radicalismo, na minha opinião, é sempre um erro, venha de onde vier. Algumas pessoas confundem firmeza de convicções com radicalismo no comportamento, e aí acabam se tornando uma caricatura daquilo que elas defendem. Outras pessoas se aproveitam desses momentos de tensão na sociedade e na política para benefício próprio. São os oportunistas. Outras pessoas são especialistas em provocar confrontos. Eles geralmente atuam a serviço de alguém interessado em promover o caos. Essas pessoas são conhecidas há muito tempo pelo nome de agentes provocadores. Elas funcionam como um fósforo num depósito de combustível. O papel delas é provocar crise na política. É um papel provavelmente tão velho, tão antigo, quanto o papel dos próprios políticos. O interessante dessa história, essas relações eu acompanho aqui há muito tempo, Vitor, é de que governo não faz oposição ao governo, né? O Zema fez duríssimas críticas ao presidente Lula durante a campanha eleitoral. Se posicionou, ele não precisava, já estava eleito, né, no primeiro turno, se posicionou de uma forma muito contundente contra a possibilidade de a eleição de Lula, né? E agora, quando ele veio para a reunião de governadores, ele deu declarações dizendo que vai conviver com Lula. Não há outra opção, tem que conviver. Então, ele deu a declaração dizendo que vai conviver politicamente com o Lula. Agora, esta convivência e respeito não é submissão, né? Porque, para mim, quem não esconde o entusiasmo, né? A ojeriza, o nojo pela moderação, não esconde também o entusiasmo que tem pela violência. Então eu quero citar aqui um trechinho de um discurso do Amos Oz, que foi um dos maiores escritores israelenses. A síndrome de nossa época é a luta universal entre fanáticos, todos os tipos de fanáticos e o resto de nós. Entre os que creem que os seus fins justificam os meios, todos os meios, e o resto de nós que julga que a vida humana é um fim em si mesma. Então, a grande marca da nossa luta, para a gente que quer ver um país decente, é lutar contra fanáticos extremistas.